Vamos lá. A este livro dedicado às leituras do mês da literatura policial. Eu terminei de ler Maldição em Família, do Dashiell Hammett, que era um dos livros da minha seleção. Quem viu o vídeo que eu mostrei, né? O último Informes. E eu gostei muito. É um livro que eu achei que o Hammett mistura muito bem o noir, né? O romance policial tipicamente americano, com o gótico, surpreendentemente. A gente tem algumas passagens aqui que, se você ler fora do contexto, se eu, por exemplo, pegar certos trechos para ler num aperitivo literário, fora do resto da história, sem vocês conhecerem o contexto, poderia passar perfeitamente por trechos de um romance de terror. Mas é um policial noir misturado com o gótico, aquele gótico que vem desde o tempo da Anne Radcliffe, né? Escritora do gótico do final do século XVIII na Inglaterra. Ou seja, aquele gótico com explicações racionais para eventos aparentemente sobrenaturais, né? E aí ele fez essa mistura muito feliz, esse casamento muito feliz do policial noir com o gótico. Gostei bastante mesmo. A única coisa que eu acho que não funciona bem, não, para mim não funcionou tão bem aqui, é a parte final, quando o detetive da história, que ele não tem nem nome, né? Ele é um detetive de uma agência, o Hammett já usou no Seara Vermelha esse personagem, que é descrito como um homem de meia idade e gordo, que ele trabalha para a Continental, né, a agência de detetives Continental, e aí na parte final ele está recapitulando quem foi que cometeu o crime, por que cometeu, como é que cada um daqueles crimes foi cometido, porque tem vários aqui. E eu achei que esse capítulo de recapitulação, que deveria ser bastante didático, acabou sendo um pouquinho confuso. O Hammett seguiu uma fórmula que a gente vê, por exemplo, na escola inglesa, né? Você tem nos romances da Agatha Christie, aqueles principalmente os estrelados pelo Poirot, o Poirot fazendo no final aquele capítulo de recapitulação dos crimes, né? Como é que a pessoa fez, por que ela fez, etc. A gente tem isso na Agatha, a gente tem isso nos contos do Sherlock Holmes e dos romances pelo Conan Doyle, só que são todos muito didáticos. E aqui o Hammett resolveu fazer esse capítulo, mas o próprio capítulo, que deveria esclarecer tudo, é um tanto confuso, eu achei. E aí eu achei que, como era para explicar e ele não conseguiu explicar tão bem, não funcionou bem, né? Já que ele se propôs a explicar, coisa que o Chandler realmente não faz, né? Ele geralmente não faz isso, então você tem que saborear pela história mesmo, pela narrativa, pelo carisma do detetive dele. Mas aqui, como o Hammett se propôs a explicar e não explicou, né? Não fez daquela forma tão clara, num capítulo que deveria ser para isso, então eu achei que caiu um pouquinho. Só isso que eu achei. Ah, para aqueles que me perguntaram, que já me perguntaram em comentários aí, qual que eu gosto mais, né? Se o meu escritor de noir favorito é o Dashiell Hammett, que eu já falei que eu gosto, ou o Chandler, né? Que eu redescobri e gostei nos últimos meses, eu responderia que os dois escrevem muito bem. Na minha opinião, não há o que reparar, seja no Hammett, seja no Chandler. Não há como você dizer que um é melhor do que o outro, na minha opinião. Acho que os dois têm uma técnica maravilhosa e quem lê isso aqui vai perceber. Mas, se nós formos falar de carisma do protagonista, do detetive da história, aí o Chandler realmente está na frente. Seu Philip Marlowe, com todo o meu respeito ao detetive da Continental, é muito superior. Mas eu acho que o Hammett fez de propósito, porque nem o nome ele dá para o detetive aqui. Você não fica sabendo do nome dele. Eu tenho quase certeza que no Seara Vermelha, que é o mesmo detetive, você também não tem o nome dele. É como se ele não quisesse particularizar, individualizar o detetive da história. Muito bom. Depois eu li A Caça ao Tesouro, do Andrea Camilleri. Foi um dos últimos presentes que a Marta Tavares mandou para mim, né? Gostei muito também. É um romance que eu passei a maior parte dele, são 238 páginas. A maior parte dele, acho que não tinha um capítulo que eu não desse uma risada ou mais de uma.
É realmente muito engraçado em muitos momentos. Só na parte final a coisa vai ficando mais séria, né? Porque realmente o comissário Montalbano, que é o protagonista dos livros do Andrea Camilleri, né, que é esse escritor de romances policiais italianos, o comissário Montalbano percebe que aquilo ali não é uma brincadeira, essa caça ao tesouro a que o título faz alusão, né? Aqueles versinhos de pé quebrado que ele diz que são tão medíocres e tal, e realmente são, estão levando ele para uma coisa muito tenebrosa. E realmente a cena final que você tem alguns outros pequenos crimes, mas o crime principal da história está para o final, né? A cena mais para o final, e aí não dá para rir, em que você é colocado junto com o comissário diante daquele cenário do crime, é uma coisa assim horripilante, horripilante mesmo. E a história é muito boa, como eu falei, tem muita risada, tem essa parte, né, que aí vai ficando uma coisa tipo, não sei quem é que viu aquele filme Seven, os Sete Crimes Capitais, vai ficando meio assim, mas tem uma coisinha, eu sabia quem tinha cometido o crime. Eu acho que é muita leitura de Agatha Christie. Se o Camilleri queria fazer alguma coisa parecida, eu acho que não funcionou. Agora, ele arma a história tão bem que você não precisa desse capítulo de recapitulação para entender a história, tá? Ele vai soltando as coisas mais para o final e você não precisa, né, ter um longo relato, né, do detetive contando, no caso do comissário contando como a coisa foi feita. Isso não é necessário aqui, ele não fez e dá para entender. Muito bom. Só que eu já sabia quem era a pessoa que tinha cometido os crimes. E comecei a ler hoje, que eu peguei o Caça ao Tesouro ontem e eu não consegui largar hoje. Aí eu terminei hoje e peguei Paciente Particular, da P.D. James, que é outro daqueles romances gigantescos dela, né? Vamos ver. Tô gostando, estou na página 44. Agora, logo no primeiro capítulo, isso não é spoiler, tá logo no primeiro capítulo e na primeira linha, a P.D. James começa com uma frase que parece aquelas frases que começam os romances do Kafka, né? Em que você tem logo uma declaração dramática. Porque na primeira linha ela já avisa que aquela personagem vai morrer dentro de 3 semanas e 2 dias. A primeira linha. E aí eu tô gostando muito dessa personagem. Eu já tô triste porque, a não ser que depois a P.D. James revele alguma coisa assim muito horrível sobre ela para me fazer perder as simpatias, eu estou gostando dessa mulher que ela está acompanhando e que na primeira linha do romance a P.D. James já disse que dentro de 3 semanas e 2 dias ela vai morrer. Tá bom, porque a P.D. James realmente escreve muito bem. Agora, como quem acompanha o canal já sabe, eu já falei aqui, né? Ela tem aquele probleminha de romances, os romances policiais dela mais extensos, de vez em quando ela perde o ritmo. Se esse aqui for como Morte no Seminário, tudo bem. Agora, se for como Pecado Original, eu talvez largue. Espero que não. Até agora tá muito bom. E foram essas as leituras. É só.